Estamos ao vivo. Deixa eu só aproveitar e fechar uma. Vamos ver quanto tempo vai demorar de delay. Boa tarde, meu povo, minha pova. Pacote. Oi? Oi? Eu tava dando boa tarde pro povo. Ah, tá. Boa tarde, todo mundo. Seja bem-vindo ao live. Deixa eu ver como é que é aqui. Eu vou deixar a tela que eu estou compartilhando aqui em frente e quando eu converso eu olho de lado. Pode ser. Isso. Eu não abri o Não Twitch. esquece de... Muda o título da live. Por que você deve usar mais o terminal? Isso. O terminal não é seu inimigo. Na verdade, ele deveria ser o seu melhor amigo. É. Mas, não, coloquei bem simples. Por que você deve usar mais o terminal? Uhum. Barra console. Deve colocar só pra galera. Que tem gente que só conhece por esse nome, né? É. Que se aplica também pra galera que usa o Windows, né? O terminal CMD, existe. É, o comando. é, os comandos são um pouco diferentes. Infelizmente, você poderiam ser, pelo menos, igual os outros sistemas operacionais costumam usar, né? Ou algum shell Linux, né? Então, tem mais tem muito mais compatibilidade quando você pega um script de um e lá. Se tiver os mesmos comandos instalados no Windows, pô, é tipo, você passa argumento com barra em vez de traço, assim, então. Tem umas coisas que tem as suas particularidades que faz com que não seja compatível, né? Compartilha comigo sua tela aqui no Meet, só para eu não ficar no delay do que você tá falando para live. Tá bom, esqueci de fazer isso. Aí, top. Vamos lá. Hoje a motivação, então, é levar todo mundo a entender o porquê que o terminal é a melhor forma de aumentar sua produtividade? Talvez? Eu não sei se é a menor maneira de aumentar a sua produtividade, porque até você acostumar, você vai ser mais improdutivo, Mas depois que você se mas acostuma, você concorda que a produtividade aumenta de uma forma muito significativa? sim, eu acho que você consegue, você vai muito mais ao ponto daquilo que você precisa fazer e não ter que ficar, tipo, entrando em cada menu que tem na interface gráfica que você usa para fazer a mesma coisa. Mas o mais importante do terminal, para mim, que eu acho que é que, principalmente para quem quer se tornar programador, quer entrar na área de TI, fazer alguma coisa de DevOps, ou a programação, ou basicamente quase tudo que usa o computador, né? Mas principalmente para quem quer ser programador, o terminal ajuda você a desenvolver a arte da programação. Porque quando você faz as coisas pelo terminal, você indiretamente está fazendo uma certa programação, né? E aí você pode levar isso para quando você está trabalhando em outras linguagens de programação. Então,
tem várias coisas que você pode fazer usando apenas o terminal e juntando vários comandos menores para fazer uma coisa maior. E também que aí na questão de produtividade também é que tudo é mais rápido quando você faz pelo terminal. Então, para quando você precisa, quando você não tem tipo, quando você não tem o melhor computador, mas você ainda quer fazer um trabalho, para mim pelo menos é sempre legal que o que eu uso são coisas que eu rodaria numa máquina bem antiga. Ou Eu com uma posso levar a minha configuração configuração. mínima. Tipo, eu consigo levar a minha configuração e colocar num servidor que só tem 2 GB de memória e ele nunca vai travar. E eu vou poder, tipo, entrar naquele servidor, fazer as notificações que eu quero do jeito que eu quero e sair e tá tudo de boa. E isso é uma outra vantagem, que tipo, se você vai. Claro, tem muitas pessoas que só focam em fazer programação, né? E aí eles É. nunca não quero nem pensar como é que é feito um deployment, como é que seu código, onde é que seu código vai estar e onde ele vai ser executado. Vocês não se preocupam, muita gente não se preocupa com isso. Mas caso Uhum. você queira se preocupar com isso, você tem que aprender a usar o terminal, porque poucos servidores permitem você entrar e ter uma visualização gráfica do que está acontecendo dentro do servidor. Você faz tudo pelo terminal, você tem que Então, lembrar das pastas e assim que é. E digamos também, assim que de 10 utilizações num servidor, 9 são utilizadas via terminal e talvez uma com interface gráfica? Ou ainda é menor do que isso? o que é? O uso de um servidor. É Os não claro que sei. tem alguns com interface gráfica, mas de 10 usos que se dá, 9 são em terminal e um é interface gráfica. Eu acho que entre 1999 vai ser pelo terminal e talvez. Então, Eu só estou falando que não existe porque eu não posso afirmar definitivamente que não existe. tá. É Mas só você tá como eu colocando não só para posso, eu só vou falar que é incomum. tá. Tá. E usando o terminal assim, nunca usei. Eu tô dentro do terminal. Como que o terminal me ajuda a usar ele? Como assim? Tô aqui. Tô no Linux, acabei de instalar o Linux, quero aprender a usar o terminal e nunca usei um terminal na minha vida. O que eu posso pedir pro terminal para ele me ensinar a usar ele? Então, o que você pode fazer, deixa eu só fechar e abrir aqui. Uhum. No caso, eu estou compartilhando minha tela corretamente lá, né? Eu tô. Tá. Sim. Então, eu tem vários emuladores de terminal que existem, né? Normalmente, se você está usando o Linux, se você só tipo entrar na pesquisa de arquivos que você tem instalado, você costuma ter alguma coisa com nome. Se você digitar terminal, você costuma ter alguma coisa já instalada em qualquer instalação para você utilizar o terminal. Sendo console se você tá com interface gráfica KDE, mas o Gnome também tem seu terminal certinho, sem problema. Eu tenho o Ghost instalado, ele é feito por um bilionário e ele fez um terminal bem legal porque ele está correndo atrás de fazer tudo. Tem um monte de coisa que vários programas ah, não coloca, não implementa porque que a galera não usa. Ou tem muita coisa de terminal que a gente infelizmente não usa, e, mas ele está decidindo implementar e colocando essa monte de função. Porque é um terminal bem legal. É bem fácil de modificar comparado aos outros. Ele tem bastante, tipo, para quem gosta das suas cores, né? Sim, É esse, né? isso. Ah, não. Eu fiz errado. Qual que é o comando?
Não tem. Ah, esqueci o comando. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ela deve estar esquecendo uma parte. Ah, eu. A galera faz umas paradas esquisitinhas. Eu tô acostumado, quando você quer usar alguma função, você usa o tracinho aqui, mas ele usa o mais. E isso é personalizável? É tipo, você pode mudar as cores, você pode mudar a fonte, você pode colocar várias configurações, você pode modificar os atalhos. Então, tipo, eu coloquei uns atalhos para poder dividir a tela, então eu posso dividir assim, posso dividir assim, pode criar mais de uma aba também. E no caso, o shell que eu estou rodando no meu terminal é o Z Shell. Tem, só estou acostumado porque eu usava Mac por muito tempo, aí para manter compatibilidade, que o shell que o Mac usa é o Z Shell. Aí, Ah, tá. para manter certas coisas dos scripts que eu uso entre as máquinas, é melhor só usar Z Shell também no Linux. Em vez de eu tentar fazer o Bash dar certo. Mas, então, é tipo, quando eu estou fazendo o meu trabalho, que é o primeiro lugar que eu vou. No caso, se todos os comandos no Linux, quando você instala, costumam criar uma nova entrada no, no manual, que você acessa através do comando man. O man, tipo, você pode abrir um manual do manual para saber como é que utiliza, né? Então, se você escrever man, ele vai te explicar como é que você usa a manual para ler a respeito dos comandos. E pelo menos os comandos mais usados que você vai usar no seu dia a dia existem dentro do manual. Então, você quer ver o ls, que é lista tudo que está dentro da pasta em que você está agora. Então, é tipo, se você tem um variável que é chamado pwd, que é o que que é? O pwd, eu esqueci porque eu conheço por um outro. Ah, Print Work Directory, que é o diretório atual em que você está. Então, eu Sim. estou dentro da pasta /home/edge, que é a pasta do meu usuário Edge nessa máquina. E dentro dele vai ter as outras pastas, tem uma pasta no Android, tem a pasta no código, pasta aquilo que está no desktop, documentos, meus downloads e tudo. Isso aí, para quem está usando o Linux e o Windows, vocês já estão acostumados, você vê isso em todo lugar, quando você está abrindo as coisas através de uma interface gráfica igual essa, né? Sim. Aí, mas no caso é tipo, aqui, caso eu quero ver os arquivos escondidos, os arquivos de configuração, eu preciso dar um Ctrl H para poder visualizar. E no caso, quando você usa o ls, você só vê as pastas e os arquivos que estão daqui. Mas se eu quiser listar ele para ser linha por linha, em vez de ser uma sequência assim, uma única linha, eu uso /L. Então agora eu já tenho mais informação sobre o que está dentro da pasta em que eu estou agora. E aí ele vai listando também, no caso, essa barrinha aqui, você pode ver que tipo, tem as permissões. Eu esqueci, eu não estou lembrando qual que é. Deixa eu. Pera. Tá. Enquanto Eu, você eu, não vai. tô, eu esqueço o que esse número é, mas ele basicamente é tipo, aqui são as permissões, eu não lembro o que esse número é, quem que é o dono desse passo do arquivo, Edge no caso, e de qual grupo ele pertence. E Edge, que o Edge, cada usuário tem seu próprio grupo, que um mesmo nome. Aí é tipo, tenha algumas informações aqui de, acho que isso aqui é o tamanho que ele está ocupando como diretório. Isso aqui é maior porque é meu passo de download, então ele precisa ter guardado mais informação para poder saber tudo, para poder guardar tudo que está nesse diretório. E também a última vez que foi modificado.
como você vê aqui, também tem um monte de pasta escondida. Quando você está usando o Linux, Mac, BSD, quando você coloca um ponto no começo do nome, ele é entendido como um arquivo escondido. Então, se eu dar um. Eu tenho a parte de trabalho aqui, se eu só modificar o nome dele usando o MD, que é o arquivo, é o comando de mudar, de move, né? E só colocar um ponto no começo do nome e dar um ls, não tem mais essa pasta. Hum. Mas se eu dar um ls com o argumento nh, ou só h, que eu vou. Não, é ns. Não, nsa. No caso. Deixa eu só mostrar. No caso, se eu dar um nsa, ele vai mostrar tudo mesmo. No caso, menos a radial. E aí você pode juntar esses argumentos e aí ele vai, no caso, listar eles e, e listar tudo, até os arquivos escondidos. Se eu dar um NSHA, ele vai colocar também o tamanho das coisas aqui de uma maneira mais legível. Que nos Mais outros casos, detalhada. ele vai colocar de uma maneira que, tipo, você pode. Deixa eu mostrar como é que fica sem, né? Você pode ver que ele está mostrando os bytes. E você pode fazer o cálculo na cabeça de saber quantos megas que essa quantidade de bytes é. Mas é melhor você só saber que é tipo. É 4 kbytes. É 12 kbytes. Esse aqui é 16 bytes só. Então. É mais legível para um humano, para você já saber, ele já fazer o cálculo e você não ter que saber quantos bytes que tem no giga, que tem em 1 mega. E aí fazer o cálculo para descobrir quanto que tem aí. E isso não são os únicos comandos que tem para o ls. Mas eu não vou entrar em detalhe o que é que são o restante, porque aí as pessoas não aprendem e acaba também não utilizando o comando que mais vai te ajudar com isso, que é o humano, né? Não, vamos aos poucos. Vamos olhar o pezinho em todos os âmbitos possíveis. Depois a gente chega até o joelho, até a cintura. Mas é tipo, só com esses aí dá para você fazer muita coisa e é muito mais rápido também, comparado a agora eu pegar meu mouse, tipo, eu fecho aqui, eu vou abrir um novo, ele carrega, aí ele me mostra tudo, e aí eu tenho que clicar dentro de cada pasta e achar as coisas, né? E junto com a NS também, um outro comando importante que todo mundo deve saber é o CD, que é para você trocar de pasta, né? O CD ele muda o diretório em que você está atualmente, então de acordo com o que você está agora. Então, o caminho que você passa para ele é. Você pode colocar um caminho absoluto em que você está colocando, tipo, desde o raiz até onde você quer chegar, ou um caminho relativo. Então, eu tenho a minha pasta aqui de projetos, dentro dele eu tenho o projeto que eu tenho trabalhado nesses streams, e agora eu estou naquela pasta, e se eu executar o LS aqui, eu vou ver os arquivos, aqui é um projeto Rust, que aqui são os arquivos normal que costuma ter em qualquer projeto. Então, assim que a gente troca entre as pastas, e dependendo, na maioria dos terminais hoje em dia, se você dá um tab, ele já vai te mostrar para a maioria dos comandos, principalmente os mais utilizados, se você dá um tab, ele já vai sugerir coisas para autocompletar. Então, eu posso ir aqui trocando, ir para uma outra pasta. Agora eu estou na minha pasta de apresentações, onde eu guardo meus slides. E você pode escrever a metade, então eu estou dando 2 pontos aqui, que quer dizer vai para a pasta pai, né? Sobe uma pasta. 2 pontos. 1 ponto é a pasta onde você está agora. Então, ponto barra é tipo minha pasta e agora de acordo com o que está aqui. Então, ele vai aí com cada tab ele vai
ele vai sugerindo coisa para autocomplementar, que de acordo com o que já tem dentro daquela pasta, né? Você não é obrigado a lembrar tudo, você não tem que ver que você não precisa visualizar tudo, você só pode dar um tab e aí ele vai sugerir coisa para você fazer. Tem shell que não faz isso, mas a não ser que você está acessando alguma coisa feita nos anos 90, a maioria Provavelmente tem. vai fazer. Provavelmente vai fazer. Tá. Se não está Eu fazendo, arruma um não, outro lugar para trabalhar. não tem a ver especificamente com a utilidade dos comandos dentro do terminal, mas vem uma pergunta que eu já ouvi e eu gostaria de ter a sua resposta do ponto de vista. Eu consigo copiar e colar os textos dentro do terminal para traduzir, caso eu não tenha entendimento da linguagem que se trata, por exemplo, no caso da abertura de um manual? Ou eu Olha, consigo extrair aquele conteúdo para um arquivo.txt dentro do próprio terminal? eu esse negócio aí de exportar, eu teria que te retornar, eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso, não. Talvez Sim, tenha no manual, né? Talvez tenha uma maneira aqui de exportar coisas. sim. E deixa eu ver. Tipo, tem maneiras de você alterar a formatação dele, tem maneiras de você poder. Talvez tenha uma maneira de eu poder colocar isso aqui no arquivo de texto também. Mas em questão do idioma, você pode passar um argumento para ele. Hum, Ou depende, né? Que ele vai usar esse variável, esses dois aqui que eu estou grifando aqui agora de NC messages ou uhum. o cifrão lang, que são variáveis de ambiente que se você que é setado automaticamente para você quando você instala, de acordo com qual idioma que você escolheu quando você instalou sua distribuição, né? Então, se Sim. você é BR e você instalou tudo BR, você não tem que configurar nada não. Provavelmente quando você abre a página de man aqui, ele vai por padrão, ele vai te retornar tudo em português a maioria das vezes. A não ser que não existe. Então aí ele vai te retornar aquilo que existe. Vai. Se só tem em inglês, ele vai te retornar em inglês. Mas se tiver uma opção para um outro idioma, que provavelmente tem, porque qualquer pessoa no mundo está usando o Linux, então existe tradução para até idioma que pouca gente fala hoje. Hum. Então, mas para dependendo do projeto, alguns não tem ainda gente fazendo a localização para. Talvez Português. tenha em português, né? Mas não vai ter em um outro idioma. Mas no caso, como eu instalo tudo em inglês, então ele vai retornar tudo em inglês. Se eu dar um lang, o que é? PT. Deixa eu só conferir aqui. Lang. Qual que é o valor que eu estou buscando aqui? Porque qual que é? Ah, tá. Menos N maiúsculo. Então vamos ver. Se eu for nesse. Então você vê aqui, tipo, quando eu escrevo man, ele fala qual página do manual que você quer buscar. Aí ele sugere um para você. Se eu executar o mesmo comando com esse parâmetro de BR, agora PTBR, ele retorna em português. Aí se eu for agora pesquisar a documentação do LS em português, ele vai retornar em inglês. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa que é traduzido em português. Será que tem alguma coisa? Será que eu tenho que colocar aqui antes? Eu escrevi errado.
Talvez é porque eu não tenha instalado e aí ele não sabe procurar, né? Aí ele vai cair no padrão, que é inglês na minha máquina. Eu vou olhar isso. Normalmente tem alguma coisa de... Se eu pesquisar aqui no repositório... Se eu for olhar aqui no gerenciador de pacotes, né? Eu vou pesquisar aí na próxima live eu retorno com a resposta. Se me lembro depois. Pode deixar. Mas já com esses dois comandos que eu ensinei, ls e cd, que eu acho que eu quero dizer que no Windows o ls é o dir, né? Que, de Directory. diretório. Então esse aqui é o equivalente do ls. Agora o cd é o mesmo? Eu acho que cd talvez é o mesmo, e se não é, eu acho que eles criaram eles, que faz o CD funcionar. Ele não vai aceitar os mesmos parâmetros, mas eles colocam um negócio lá que quando você coloca CD, ele vai encaminhar para o comando que de fato troca as pastas no Windows. Pelo menos quando eu usava, uns anos atrás, isso que aconteceu. Mas se eu estiver errado, me fala, né? Não tenho nem medo de alguém me corrigir. Tá. Agora, já dá para fazer muita coisa agora só com esses. Agora com LS e CD, você consegue agora caminhar dentro do sistema de arquivos do seu computador, né? A gente, no caso, todos começam no raiz, né? E no raiz a gente tem, ou cada instalação, cada distribuição de Linux, a maioria, a maioria vão seguir esse padrão aqui, né? Tem a pasta de boot, dev, etc, home, media, opt. A maioria dessas pastas aqui são padrão. É só que alguns são a galera ou não usa ou eles colocam outro nome. Que tipo var, dependendo da instalação a galera não usa var. Que var é para ser de variável, então costuma ter arquivo de configuração. Mas home hoje em dia é bem padronizado. Home todo mundo entende que é a pasta no raiz que tem todas as pastas dos usuários. E aí tem uma pasta para cada usuário que você configurou para ter uma pasta dentro. E você pode criar um usuário sem pasta. Bem, Pedro? Daqui a pouco a gente sai, tá? Calma, Fredinha, calma. Tá quase na hora do passeio. Tá tudo bem. Mas espaço de home, de etc. etc também tem arquivo de configuração. O dev é não de desenvolvedor, é de devices, então dispositivos. Aqui vai ter uma entrada por causa do dispositivo que está conectado no seu computador, né? E também outras coisas, mas é tipo cada partição. Você vai ver aqui que também tem um NVIDIA aqui, então tem a placa de vídeo, tem um vídeo aqui que é do meu webcam, tem esses vários pseudo-terminal que chama, mas eu não sei explicar. Eu não vou entrar nisso no momento. Mas tem essas partições aqui, tem a partição do meu. Do, da minha memória que é NVMe, né? Mas aqui também tem os outros que são do HD rígido, do disco rígido. Então, cada dispositivo e também a, a saída, entrada e erro padrão também você vê aqui.
Você não precisa lembrar disso, não. Só. É bom saber. Ah. Mídia é onde é montado quando você coloca um HD externo, né? Ou em mídia, ou dependendo da distribuição. Aqui no meu, no Debian, ele tem os dois, né? Então ele pode ser nessa pasta ou, ou nesse outro, dependendo da sua distribuição, que é de MNT. Opt é de opcional, se eu não me engano, né? É onde você coloca as suas instalações, né? Customizadas. Se você quiser colocar lá, que tem instalação que você quer que seja global, né? E tem outras instalações que você quer que seja só para um usuário específico. Aí você colocaria isso dentro da pasta dele. Né? O run. Eu não vou. O run não é padrão, não. Pode ser um monte de negócio. Proc vai ter uma pasta para cada processo que está rodando na sua máquina. E as informações de cada um deles. Então você pode entrar nesses arquivos aqui. Então você dá um cat proc CPU info, ele vai me retornar toda a informação. Em vez de usar o cat, eu vou usar esse aqui. Aqui ele vai me mostrar toda a informação do CPU. Então eu tenho AMD Ryzen. No caso, está repetindo aqui que ele está colocando um por cada processador. Então, tem 12, vai ter 12 entradas. Nossa. 7, 8, 9, 10, 11. E começou no zero, né? A gente conta a partir do zero. Igual os espadas lá do Bleach. Que aquela. Quando eu li aquilo pela primeira vez, que o Yami era o espada número zero e isso fazia ele mais forte, eu falava, isso é a coisa mais burra que eu já vi na minha vida. Aí eu cursei sistemas de informação e eu aprendi que a array começa no índice zero. Aí agora eu acho engraçado, eu acho legal. Agora eu vejo, eu pensei, aí é igual aquele meme lá do Leonardo DiCaprio. Eu entendi. Tá. Ou então é igual aquele outro do WoW, que ele dá aquele estalinho com o dedo e volta. Mas com esses dois comandos agora, ls, cd, você pode agora explorar seu computador através do terminal e vai ser de uma maneira muito mais rápida do que você vai conseguir usando qualquer interface gráfica. Mas isso, é claro, não são os únicos comandos que você tem disponível. Se é tipo, como eu falei, tipo, você tem o arquivo você tem o comando de terminal. Mas antes que eu falo disso, é tipo, eu fui para CD barra, que é o raiz, né? Então, é o pai de todos, né? Tudo começa a partir daqui. Então, você está indo para o ponto mais alto dentro da hierarquia que existe dentro do seu computador, né? Entre as hierarquias de pasta. Se você quer voltar para a pasta do seu usuário, é só usar o tipo, que é para voltar para a sua pasta ROM. Então, se você está logado como usuário, você dá um cd til, ele vai para a sua pasta. Para a pasta daquele usuário que você está logado. É assim que o computador vai entender quando você dá um cd til. E aí é tipo, agora, usando o comando de mão, eu posso tentar ver uma completação aqui e eu tenho 10 mil possibilidades daquilo que ele pode me sugerir como uma opção agora, que esse aqui são todos os arquivos, são todas as bibliotecas, os arquivos e todas as bibliotecas, os protocolos e os comandos disponíveis que tem documentação na máquina, por exemplo. Então tem documentação para o Firefox que tem instalado na minha máquina aqui. Aí se eu não quiser usar mais o ícone aqui para abrir o Firefox, eu posso fazer através desse comando
e agora eu tenho o Firefox aberto, né? Isso. Para E todos os aplicativos, isso é válido. isso. Para todos os aplicativos que você está usando na sua máquina, qualquer coisa que você está usando na sua máquina, tecnicamente, ele vai ter que. Ele vai chamar alguma coisa que existe no terminal. É, é o ponto mais baixo que existe dentro do computador, né? Então, tudo que eu tenho instalado vai ter um comando para eu abrir através do terminal. Então, tem um GIMP instalado, né? Alternativo do Photoshop. Aqui é toda a sua documentação, todos os parâmetros que eu posso passar para ele. E se eu for, tipo, olhar aqui, pesquisar GIMP e o que? Clicar aqui em editar a aplicação, ele vai me mostrar o comando que ele executa, o comando de terminal que ele está executando quando eu clico nesse ícone. Então, você vê que a interface gráfica só está sendo uma abstração, mas o que acontece por trás é que um comando no terminal está sendo executado. Você está disparando um comando para o seu computador e aí ele entende que ele vai achar esse comando dentro do computador e executar ele. Ele não tem. Ele só está usando isso aqui, não está passando nenhum parâmetro, né? Mas a gente vê que temos todos esses parâmetros disponíveis. Então você pode ativar ele para não usar a aceleração de CPU. Ah, tá. Só é o time ligando. Ah, tá. Já volto, pegar uma água ali. Tá bom. Você pode também ver onde fica guardado na as pastas. Se você quer guardar as coisas da sua configuração GIMP numa pasta diferente, se você setar esses variáveis no seu ambiente, ele vai ler na hora e vai começar a usar esses novos valores na sua configuração. E tem todos os arquivos aqui explicando que você pode utilizar e adicionar. E se você quer fazer uma configuração específica, está explicado aqui. Então, tem manual para tudo. Basta a gente ler. Ou também é tipo, a gente não tem que ler tudo, mas o importante é que tem muita coisa, com certeza existe conteúdo mais acessível e mais didático na internet de um tutorial, né? Mas é bom usar o tutorial como uma guia para a gente aprender a fazer certas coisas, mas também a gente pode usar, tipo, depois que a gente aprende uma coisa no terminal, a gente pode aprender mais sobre aquele comando do, através do manual, que você já usou na prática, você já viu uma outra pessoa ensinar você como usar certas coisas, mas ele não teve tempo para te ensinar tudo, né? Muitas vezes ninguém tem tempo para isso, mas porque ninguém sabe o que é que você não sabe, mas você sabe o que você não sabe. E você é a pessoa mais capacitada para ser seu professor. E, então, aprenda com tutoriais e com aquilo que você aprende em tutorial, você pode ampliar aquilo que você aprendeu através dos manuais. Um comando que, com certeza, você não vai ter como escapar quando você está usando o Linux hoje em dia, é o systemctl, que é o comando que você usa para ver os serviços que estão rodando na sua máquina. E você interage com o systemd, que é o primeiro processo que é executado quando você liga seu computador. Ele é responsável para gerenciar todos os processos que são executados e como é que ele ressuscita caso um morre, essas coisas assim. Então, ele é o primeiro a executar e ele é responsável para gerenciar depois sua placa de rede, sua interface gráfica, tudo começa a partir dele. E é por isso que ele é o PID 1, o Process ID 1. Voltei. Aí você usa esse comando, o systemctl aqui, para poder consultar
as coisas os serviços que estão rodando na sua máquina, né? Se você está trabalhando com servidor, normalmente você vai ver como é que está o Apache. Eu não tenho Apache instalado na minha máquina, né? Como que eu faço para matar uma tarefa pelo PID através do terminal? Usando o comando de matar, kill. Aí É eu engraçado passo que aí. eles deram esse nome, porque kill pode ser usado, mas você nem sempre usa o comando kill para matar um processo. Mas o seu primeiro uso costuma ser só para isso mesmo, então. Mas ele manda o sinal de terminar para o processo. Então, se eu tiver. Tipo, eu vou abrir o Firefox, né? Agora eu tenho o Firefox aberto, né? Se agora eu quiser. Tipo, espero que eu não mato o outro Firefox, né? É bom que Não, eu então abre consiga. outro navegador que você não esteja usando, talvez. Não? Eu vou, em vez de abrir o navegador, eu vou abrir. Abre o Kdenlive, o editor de vídeo. Pode ser. Então eu tenho o KDN Live aqui, né? Então tá aqui aberto. Se eu for usar o. Tipo, tem o top, que é o que você vê. Tipo, o top é o que você pode ter certeza que existe em todas as máquinas que estão rodando o Linux, né? Eu uso um que é mais avançado, que lança mais informação mais bonitinha. Aí se eu for procurar agora o KDN Live, aqui que está o processo dele, né? Então ele tem esse PID aqui ah, de. O legal é que se eu colocar o nome do processo, ele vai autocompletar, né? E se ele for o único processo com aquele nome, você dá um tab aqui, ele completa para o ID do processo. Aí se Então você nem sempre tem que lembrar, mas assim que você acha. Você usaria o top, ou no caso o meu, PyTorch. Você usa a interface aqui para olhar os comandos. No caso aqui, eu só dou um barra, eu coloco o nome e aí ele vai achar o processo naquele nome. Se eu colocar aqui o Firefox, ele vai mostrar todos os processos de Firefox. Ou que estão associados, que tenham o Firefox com o seu processo Py, eu acho, né? Que tem aqui um processo por cada aba, mas também tem esses aqui. Aí opa, eu fechei o terminal. Mas agora eu vou matar o KDN Live. Ele não matou, eu matei outra coisa, sério. Será que ele não está fazendo. Eu tenho que especificar qual sinal que é para ele receber? Peraí, e se eu começar a digitar um número também, ele começa a completar com aqueles que começam. Então o KDN ele não responde aos sinais genéricos, né? Que normalmente quando você envia esse sinal aqui, o signo de terminar, né, terminate, ele mata o processo. Mas eles provavelmente configuraram para ele não ele ignorar completamente esse sinal quando o processo recebe. Você tem esse controle no Unix em geral, que o processo recebe os sinais do sistema operacional ou do usuário e quando ele inicializa, ele decide como é que ele vai responder aos processos. Senão ele vai ser usado o padrão,
que no caso de terminar é para matar e deixar de executar, mas no caso aqui ele não está deixando. Então deixa eu ver se eu acho um outro processo aqui. Eu tenho esse Emacs aqui. Isso aqui vou poder. Deixa eu achar agora. Emacs. Só Posso tem. compartilhar uma parada legal com você? O quê? Adivinha quem que é o segundo canal que está em exibição na categoria de Software and Game Development? Eu? Você mesmo. Opa! Opa, eu sou. Opa! É. Olha pra mim não, gente. Eu fico com vergonha. Mas eu tenho. Ah, tá. Então eu tenho 3 processos aqui. Eu tenho certeza que é esse Emacs aqui. Que pelo número você sabe, é tipo, você fica acrescentando o número, né? Então, quanto maior o número, costuma ser mais recente aquele processo, né? Esse aqui, como é o menor, eu sei que é o servidor do Emacs que é inicializado quando eu ligo meu computador. Se eu derrubar ele, isso aí não é legal. Então, eu vou derrubar esse primeiro. Aí você vê que ele fechou o negócio aí. Então, o kill é para matar um processo, mas ele também é o comando usado para enviar qualquer sinal. Então, se tem esses sinais aqui de alarme, de filho, cada um desses aqui significa uma coisa, né? E o kill é o que você usa para enviar em um sinal para um processo. Eu acho engraçado que, tipo, ganhou esse nome de kill quando ele é usado para enviar qualquer sinal, não apenas sinal de encerrar um processo, mas ficou assim. Leia a documentação para entender mais a respeito. Sempre leia a documentação. Ele nunca te fez mal, não. Ler é inofensivo. E aí é tipo, talvez eu não vou ter tempo para entrar muito em detalhe hoje, mas tudo que você faz no computador, você provavelmente, a não ser que a única coisa que você não consegue fazer mais rápido é acessar a internet, acessar o website. Sabe? O terminal não consegue fazer o que o navegador faz. Isso aí ele nunca vai conseguir fazer. E, claro, você tem um software específico, Photoshop, essas coisas assim, que você precisa de interface gráfica. Dá para assistir vídeo Mas no terminal, Ed? dá para abrir o vídeo player através do terminal, que tem o MPV aqui. MPV, eu tenho alguma coisa aqui no meu download que eu posso. Tenta abrir a VOD da live de ontem. Peraí. O que é, amor? Não, você pode sair com as duas para ver se eles dormem? Ah, tá. Acho que ela tá um pouco em sono. Você me dá uns 5 minutos, rapidinho? Uhum. Tá bom. Tem o arquivo aqui de teste que a gente estava usando, né? Uhum. Esse eu. Ele não reconhece esse. Deixa eu. Esse tipo de arquivo. Esse aqui, ele vai reconhecer, né? Você tentou fazer até. Nesse aí não tinha um vídeo, porque tinha aquele erro, né? No caso, tinha um áudio funcionando certinho. Então, eu não vou entrar no meu HD, né? Mas onde eu guardo meus animes que eu assisto e tudo tá lá e eu não preciso entrar pelo arquivo, o interface gráfico para poder achar meus vídeos, né? Normalmente também quando eu estou procurando alguma coisa na minha máquina, eu não sei exatamente onde ele é, eu costumo saber, tipo, velho, tá, tipo, eu não vou saber o nome, alguma coisa assim, mas eu sei que, tipo, tá em alguma pasta, né? E o arquivo que eu uso para poder achar isso é o Find. Que Find é de buscar.
e você passa, claro, você passa o tipo de arquivo que você está procurando, então você pode procurar por arquivo, diretório, link simbólico, esses aí são os principais. Ou você, se você não colocar o tipo que você está buscando, ele vai te devolver tudo que ele acha, né? Mas se eu quiser achar todos os arquivos que tem dentro da pasta lá do meu projeto, que eu estou trabalhando aqui no stream, então esse aqui, find todos os arquivos que estão dentro dessa pasta aqui. Nossa, tá. Você passa a pasta e depois os argumentos. E aí tem listado aqui todos os arquivos que estão presentes naquela pasta. Se eu quisesse ver todos os diretórios, é só eu passar D em vez de F. E aí, o que você pode fazer é que, tipo, você vê que, tipo, ele devolveu a saída desse comando aqui. Eu posso dar um pipe nele para less, que, tipo, é um programa que me permite ver tudo que está aí, ir para o final, ir para o começo, e ver tudo que tem sem ter que fazer o scroll dentro do terminal, né? Mas você vê que, tipo, ele me devolveu tudo linha por linha, né? Sim. Aí eu posso usar o pipe para direcionar essa saída para um outro comando e usar esse aí como entrada. Sim. Então, eu posso agora, se eu quiser, eu posso passar agora para o grep. E o grep faz uma filtra no texto. Você passa ele o que você está procurando dentro do texto e ele vai te devolver as linhas que ele acha que tem, que não que ele acha, que ele achou aquele texto. Então eu quero achar a pasta que tem, eu quero achar todos os arquivos que tem data no seu caminho, né? No nome do seu caminho. Aqui ele me devolveu. Caso eu só quero que sejam os diretórios, aqui. Então, com esses dois comandos, você consegue filtrar muita coisa. E o grep também, você pode usar assim, que tipo, aqui eu estou passando a saída de um comando para outro comando. Aí é tipo, que o segundo comando está filtrando é a saída do primeiro. No caso do grep, você nem sempre precisa... Você pode passar alguma coisa para ele, ou você pode também usar ele para fazer uma pesquisa de texto. Então, no caso, dentro daquele projeto lá, eu uso o código inseguro. E no código inseguro no Rust, você tem que abrir um bloco que você está demarcando que esse código aqui é inseguro. Pode dar problema se não estou... Tipo, não tem como o compilador verificar se eu estou usando corretamente o código. Eu só estou falando, confia que eu fiz certo e a gente vive com as consequências disso. Mas se eu quiser achar todos os lugares em que eu usei código inseguro dentro do meu projeto, eu passo unsafe, que é a palavra que eu estou querendo buscar, eu estou querendo achar. Tem que dar um menos R, então. Tem que dar um menos R para a busca ser recursiva. Então ele não vai apenas procurar dentro da pasta que eu passo para ele. Ele vai procurar em todas as pastas que tem dentro daquela pasta. E eu quero procurar no safe, e aí onde está meu código. E aqui são todos os lugares em que eu estou usando código inseguro. Eu posso passar aí os arquivos. Então ele está me mostrando o arquivo e a linha que ele achou aquela palavra. Deixa eu ver aqui que eu posso também tem um outro comando que eu posso colocar aqui em que ele mostra a linha que ele achou também. É só, não lembro qual que é, é "-n". Então, grep
-R IN, aí unsafe, dentro da pasta só. Então aqui ele está falando que, tipo, nesse arquivo, na linha 29, você usou. Tá. Aí eu posso, aí isso é legal, que é a primeira coisa que eu acho que eu quero destacar quando você mexe com o terminal, é que você pode, tipo, tudo que sai de um comando que você executa no terminal pode ser entrada para um outro lugar, para um outro comando, né? Usando o pipe. E normalmente a galera, tipo, eles juntam esses arquivos, eles juntam esses comandos para poder fazer coisas mais complexas. Porque eu tenho a lista agora de todos os lugares que foi usado um bloco inseguro no Rust. E em qual arquivo que está e a linha que está. É fácil agora. Tipo, eu posso. Que tem um pipe, que é você direcionar a saída para um comando. E tem o que? O mais, que é você direcionar ele para algum arquivo. Então, se você for usar isso aqui, e agora tipo, você não viu nenhuma saída, né? Foi redirecionando para esse arquivo de texto, e agora, se alguém que, tipo, se meu gerente me pergunta, pô, eu estou querendo reduzir o quanto de código inseguro que a gente tem dentro do nosso sistema. Você consegue identificar para mim todos os lugares em que a gente está usando? Tem várias maneiras que eu posso correr atrás dessa informação. Se fosse no VS Code, você entraria. Eu tenho VS Code instalado. Eu não tenho, não, mas você entraria lá no negócio de busca, você digitaria sua palavra e aí você teria a listagem lá, né? Mas você não teria como exportar isso, ou você tiraria print e mandaria esses prints para a pessoa, né? Mas o programa não tá fornecendo uma maneira de exportar essa informação de uma maneira que você pode compartilhar ou copiar e colar isso aí para outra pessoa. Mas pelo terminal, toda a saída da maioria dos programas vai ser texto. E aí você pode agora usar tipo, agora tipo, eu usei o grep para achar todos os lugares em que está, em qual arquivo, em qual linha. E agora está tudo no arquivo de texto que eu posso agora anexar no e-mail e enviar. E você viu como é que foi a execução também, foi rapidinho. Achar todo aquele texto não foi nenhum problema para ele. E dependendo, e eu sei que no caso principalmente do VS Code, quanto maior o projeto, quanto mais pasta, quanto mais arquivo que tem, mais lento que vai ser essa busca. Mas vai demorar muito tempo para esses comandos serem lentos no seu computador. E quando se tornam lentos, isso é um bom problema para ter. Tem, tem, outra, tem outras coisas interessantes que você pode fazer, tipo, isso aqui é melhor para quando a galera tá querendo fazer alguma. Quando, tipo, na minha experiência como sênior, normalmente é tipo, a gente quer poder identificar todos os lugares que a gente está usando um certo modo, que a gente pretende trocar. E sabendo desses comandos tem me facilitado muito, porque quando eu uso uma interface gráfico, às vezes ele não acha tudo. Mas eu confio bastante no que o terminal, o que eu consigo achar pelo terminal. É, Eu que no lembro de uma terminal você vez. consegue ver o que às vezes você não vê na interface gráfica. Exato. E aí eu lembro de uma vez também que uma outra coisa que acontece que quando a galera pede para você achar alguma coisa e também trocar por uma outra coisa, que a gente mudou o nome de uma classe, um módulo, ou alguma coisa assim, e agora a gente tem que correr atrás de todos os lugares em que está aquilo e mudar para um nome novo, né? Mas é muito
não é muito fácil, né? Mas usando usando o SED, usando esses comandos, eu vou ver como é que eu vou criar um exemplo depois para demonstrar isso. Mas é possível você tipo trocar tudo com uma série de comandos sem ter que ir lá linha por linha no seu editor e achar e digitar lá. Eu lembro de que eu já tive que fazer isso, que era tipo, a gente precisava trocar o nome de uma classe e a galera achou que ia levar um tempão para achar cada lugar que a gente precisava fazer. Eu falei, não, calma aí, deixa eu só ver se eu... Felizmente, tipo, tava tudo no Git, né? Então era fácil eu reverter quando eu fazia errado. Mas como não era uma palavra muito comum, não era uma palavra-chave dentro do código, né? Não era uma coisa igual set, que você tem que ter cuidado que você só está trocando em certos lugares e não em todos os lugares, que é uma palavra que você reutiliza muito. Mas era possível eu trocar todas as instâncias da maneira que a gente usava aquela sequência lá, que a gente usava, tipo, o nome da classe era o Ruby, né? Então, o nome da classe começa com a letra maiúscula. As instâncias normalmente costumam ser em snake case, que é letra minúscula, e você usa a linhazinha lá para poder ser o espaço. Mas eu vou ter que dar uma saída agora para andar uma frega. Então, eu acho que eu vou encerrar agora, Lucas, tá? Show. Aí se você fica aí de aguardo, eu já volto aqui 15, 20 Mano, minutos, tá? eu Ou até você posso. pode ir também, que você tem que arrumar, né? É que eu devo sair agora umas 4h30, umas 6 horas, 6h30 eu já tô de volta. Você vai abrir live de novo mais tarde? Talvez. Show. Mas eu vou então fazer um rage aqui para quem tá aqui. Isso, eu já ia falar agora, não esquecer de dar raid. É, já tô fazendo aqui. Dr. Didi Tank. Dr. Diggity Dink. Dr. Didi Tank. Quase um Aí. trava-língua. Ah, Aí. é. Mas, encerrando. Aí.